Muito bom dia, meus amados irmãos, especialmente da Igreja Batista Shekinah em Virgem da Lapa, mas a todos quanto escutam, estiverem escutando e ouvindo esse vídeo, esse áudio, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Cláudio, presidente e pastor da Igreja Batista Nacional Shekinah em Virgem da Lapa, Minas Gerais. Queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você nessa manhã, tá bom? Espero que você esteja bem. E a palavra de Deus, ela é o que nos sustenta todos os dias. A palavra, ela determina, ela cria, ela sustenta, tá bom? Mas olha o que diz para nós o apóstolo Paulo no livro de Filipenses, a escrita de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele diz assim, olha, na linguagem atual, tá? O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e entendimento ou discernimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. Bem interessante esta palavra de Paulo, amados. Eu queria estar refletindo um pouquinho sobre a importância de sabermos, discernirmos a palavra de Deus. Não, quando eu falo palavra, eu não estou falando de ressonância, eu estou falando de mensagem. A mensagem de Deus para a vida da humanidade, especialmente para a vida dos seus servos, a igreja do Senhor, os cristãos, aquele que tem a Cristo como Filho de Deus ressuscitado dos mortos. E uma coisa interessante, nós entendemos que nós temos que tomar decisões, aliás, a gente toma decisões e precisamos dela todos os dias da nova vida, não é verdade? A gente acorda e a gente tem que tomar decisão. Isto é a vida. Quando eu acordo, que eu retomo ali a minha consciência controlada, a gente precisa decidir. Eu decido se eu saio da cama, se eu fico na cama. Eu decido se eu cumpro com a minha responsabilidade quando estou trabalhando, eu preciso ir trabalhar, ou se eu decido não ir trabalhar. Quer dizer, o tempo todo nós tomamos decisões. A gente entende que, já diz um filósofo popular, a vida é uma constante necessidade de decisões com inevitáveis consequências. Repetindo, a vida é uma inevitável necessidade de decisões com constantes consequências. Tá? Então, eu tenho que decidir, então eu preciso discernir e decidir bem o que eu faço da minha vida todos os dias, não é? Então, toda manhã eu vou ter que decidir com relação ao meu trabalho, o meu relacionamento social, com a minha família, na igreja, Então eu tenho que tomar decisões e elas precisam ser assertivas, no dia a dia. Quando nós não perpetuamos, quando nós não prosseguimos, fazemos disso um hábito diário, nós corremos o sério risco de ter que passar a viver pelo acaso. Se eu não tomo decisões, então eu fico dependente das eventualidades, dos acasos. E aí eu começo a me tornar uma vítima dos fatos acontecidos, porque eu passo a ser controlado pelo acaso do dia a dia. Então o conselho do apóstolo Paulo é o seguinte, que nós busquemos em Deus a compreensão sobre a sua vontade e palavra. Ele diz assim, eu oro ao Senhor. Então olha que coisa interessante, uma coisa importantíssima que Paulo fez e deixa para a gente como aprendizado, como norte, para que nós saibamos bem o que precisamos decidir em nossa vida todos os dias. Oração. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, então, uma vez que a oração é uma via de mão dupla, é um relacionamento comunicativo, eu falo, eu escuto, e crendo que Deus é uma pessoa e está nos escutar, então, ao orar ao Senhor, e olha, deixa eu te explicar uma coisa, oração não é só aquela fala para agradecer ou para pedir, não, oração é um diálogo, de fato uma fala com o Senhor. A gente acostumou religiosamente a falar com Deus de maneira, vamos dizer assim, só quando eu tenho que pedir alguma coisa, quando eu tenho que agradecer, quando eu tenho... Não, você pode e deve conversar com o Senhor, não como uma fonte apenas de poder, mas como pessoa que Ele é. E Ele está te ouvindo. E Ele tem uma resposta para você, entende? Para mim, olha, é um bom amigo, Ele é um bom amigo que conhece o que eu não conheço, sabe do que eu não sei. Aliás, Ele conhece toda a minha história, antes mesmo que eu viesse existir.
Então, quando eu oro ao Senhor, quando eu falo ao Senhor, então eu amadureço a minha visão. Eu passo a ter compreensão dos fatos que estão acontecendo, das probabilidades que poderão acontecer de acordo com aquilo que é decidido na história. E aí, amados, eu começo a ter uma previsão, né, segundo a vontade de Deus. Eu começo a ter decisões mais assertivas. E isso fará com que eu amadureça na minha história, isso fará com que a vida ganhe valores, e então eu poderei